E aí, galerinha do oitavo ano da Escola Zilda, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jéssica, professora de História e Geografia. Nós vamos começar essa unidade, tá? A unidade do mundo após a Segunda Guerra Mundial, aí na página 30 a 33 da apostila de vocês, certo? Essa aula, tem muita gente que tá me vendo e não tá me reconhecendo. Essa Jéssica nunca me deu aula, tá? Mas a gente ficou, 3 dias aí de replanejamento, porque é um momento diferente para nós, um momento novo, tanto para nós quanto para vocês. Então a gente fez um planejamento juntos. Então essa aula, é uma aula que a gente fez em grupos, tá? Então o Valdair, a Márcia e eu, a gente se juntou para fazer esse planejamento, para iniciar essa aula à distância, é um momento complicado, da pandemia. Então a gente está começando, é uma coisa nova para todo mundo. Então a gente vai tentar caminhar juntos aí, em busca da aprendizagem, tá? Esse primeiro capítulo aí, tá? A primeira aula à distância, que é o mundo após a Segunda Guerra Mundial. Fiquem até o final, porque a gente vai falar um pouco de conteúdo, a gente vai entender o contexto histórico, vai entender as influências geopolíticas e também eu vou partir para história em quadrinhos, porque eu sou muito fã de Marvel. A gente vai entender como que o Stan Lee, que é um gênio aí dos quadrinhos, ele pegou essa questão histórica que ele estava vivendo, e transformou, em quadrinhos, em arte em geral. A gente vai entender essa influência na cultura norte-americana, inclusive, porque isso é um contexto muito bacana de estudar, tá? Não é uma coisa assim, nossa, professor, tem que estudar história, geografia, chato. Não é. Porque a partir de coisas que a gente gosta, pelo menos eu gosto muito de filmes, de séries, e quadrinhos. Então, quando você entende história, geografia e filosofia, você começa a compreender melhor a arte que você gosta de ver, ao dia a dia, Então, a gente vai começar aqui a unidade, tá? Vou passar aqui o PowerPoint. Então tá, gente, a gente tem um cenário totalmente abalado aí após a Segunda Guerra Mundial, tá? A gente tem a rendição da Alemanha, A Alemanha nazista, ela se rende, ela perde a guerra ali na Rússia, Ela tenta enfrentar o exército russo, não dá certo por conta do frio, questões militares, não rola pra ela. Tá achando que é grande vitoriosa, mas não consegue, O que a gente tem? A gente tem um epicentro ali no território europeu devastado. Então, os bombardeios, o território europeu está devastado, tá? Diferente, por exemplo, assim, o Brasil participou da guerra, mas a gente não teve ataque no nosso território. Então, a gente não sofreu tanto nessa questão, A fome, tudo que teve de questões econômicas depois da Segunda Guerra. E a gente vai ter algumas coisas que a gente precisa pontuar para entender a cronologia dos acontecimentos. Então a gente vai por tópico, tá? Então a gente tem países devastados pela guerra, 60 milhões de mortes. A gente teve judeus, homossexuais, negros, soldados que foram para a guerra. Esses soldados, que muitos voltaram com vidas, mas voltaram com o psicológico totalmente abalado. Esses soldados mutilados, em muitos países não eram bem vistos. Então a gente tem um cenário complicadíssimo de entender e compreender para esse período aí, tá? A gente teve esse ataque horroroso aí de Hiroshima e Nagasaki, o poder das bombas atômicas. Porque os Estados Unidos, ele participa da guerra, E quando o Japão vai, ataca Pearl Harbor, aí eles vão e mandam as bombas atômicas lá para Hiroshima e Nagasaki. A gente vai entender um pouquinho melhor, um pouquinho mais para frente. Mas vamos devagarinho para a gente entender cada contexto. Tá, e aí após a Segunda Guerra, a gente tem essa conferência de Alta, que é importante, Porque antes de ter a ONU, a gente tinha a Liga das Nações. E eles tinham que mediar conflitos. Porque não é certo você tacar um gás mostarda numa galera que tá lá lutando pelo teu país, pela tua nacionalidade, e morre de um jeito escandaloso, como foi com os judeus também. É algo que não se deve mais repetir nunca na história. Por isso que a ONU, ela é formada a partir de então, dessas coisas horríveis que aconteceu nessa Primeira e Segunda Guerra, tá? Então a gente tem o quê? A gente tem os países do eixo, tem a Alemanha, que é a grande treteira aí, Eu sempre falo, assim, pros meus alunos que a Alemanha é aquela amiga treteira, treta com todo mundo. E ela sempre tá em discórdia.
Então, por isso que a culpa da guerra sempre foi atrelada a ela, né? A gente não vai entrar muito na questão da guerra específica profundamente, porque a gente está falando mais um pouquinho de geopolítica, né? A gente precisa entender que tem de um lado eixo, como, né, grande manda-chuva aí a Alemanha. A gente tem a Itália, que é a Falciane. Ele fala aquela amiga que tá de um lado, depois ela muda de opinião e vai pro outro, é a Falciane da história, tá? A Itália, ela tá do lado de quem convém para ela. E tem o Japão ali com o eixo também, que vai sofrer os ataques aí das bombas nucleares, que foi histórico e foi muito triste para a história do Japão. Aí dos aliados a gente tem a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e a União Soviética, o que é muito complicado de entender. Por que você tem os Estados Unidos, que é uma potência capitalista, e tem de aliado a União Soviética, que é uma potência socialista e comunista, né? Mas a gente vai entrar aí nesse território aí, tá? Então tá, aqui eu trouxe uma imagem para vocês, pra vocês entenderem um poder aí de destruição, né, de guerra, né? Essa cidade alemã aí após os bombardeios dos aliados na Alemanha. Então você vê esse cenário assim na Europa, no território europeu, fortemente, tanto na Itália, na Alemanha, na Polônia. Então a gente vai ter esse cenário de guerra. E já ali no Japão, né, o ataque nuclear que foi histórico, que foi na Nagasaki e Hiroshima, tá? No Japão. Eu trouxe essas imagens aí que são bem impactantes, bem fortes. Então aí, após a Segunda Guerra, foi montado aí a ONU, né, a Organização das Nações Unidas. Ela tem o objetivo de mediar conflitos entre países e blocos econômicos, fiscalizar o cumprimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos e incentivar ações internacionais de socorro às vítimas em áreas de conflito e caos social. Então ela é formada com esse intuito, tá? De não ter mais algo que degrade tanto, né, as nações, os territórios. Então é esse o objetivo da ONU. Por isso que a ONU é muito falada. Qualquer conflito que a gente vê na televisão, no Facebook, todo mundo cita a ONU. Ela é muito importante. A gente vai ter também casos. A ONU ela não tem um papel fácil, né? Principalmente depois da Segunda Guerra. Ela é formada, só que ela vai ter um papel muito difícil de se atrelar. Por quê? A gente vai entrar em Guerra Fria. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Vamos lá. O que acontece? O papel da ONU não vai ser fácil depois da Segunda Guerra. Por quê? Tá, Estados Unidos e União Soviética, lembra lá, ó? Eles estão juntinhos aqui. Eles vão, após a Segunda Guerra, eles vão surgir como superpotências. Então, as maiores potências do mundo daquela época, após a Segunda Guerra Mundial, eram Estados Unidos e União Soviética. Então, eles estão com a rixa, assim. Eles estão tentando disputar território, disputar influência por interesses próprios. A gente vai entender quais são esses interesses também, tá? Vamos passar aqui. Então já tem a ascensão aí das superpotências, né, da União Soviética e Estados Unidos. A União Soviética, ela tem uma ideologia diferente dos Estados Unidos, né? Vamos ler junto aqui, ó. Implantar o socialismo em outros países, igualdade social, economia planificada e partido único. Já os Estados Unidos, ele pretende, né, expandir o sistema capitalista e tem uma economia de mercado, né, embasada na propriedade privada e na democracia. Quem está no 8º ano está vendo ali, né, o Locke, com essas questões aqui do capitalismo, do liberalismo econômico, está muito em ascensão, né, essas ideias. Então, é um contra o outro, gente. É um mundo bipolar. Não tem, tipo, eu acredito nos dois. Eu acho que dá pra conciliar, que nem hoje, né? Não, você escolhe um lado. Se você é de um país, você tem que escolher um lado. É um mundo bipolar. Dois. Bi é de dois, né? Dois. Bipolar. Você tem um cenário capitalista, um cenário socialista, certo? E as relações comerciais e culturais são por blocos. Então, você tem um bloco de países comunistas e um bloco de países capitalistas. Então, gera uma rivalidade muito grande. A gente vê isso no cenário atual, aqui no Brasil, por exemplo. Se você acredita num partido, você não pode tentar acreditar em outro. Tem uma coisa bipolarizada, né? Tá muito estranha aí essa relação. Então, essa Guerra Fria tá a partir
dessa mentalidade de ser um lado ou ser de outro, não tem outra opção, tá? E aí vai ter, né, a OTAN contra o Pacto de Varsóvia, que vai ter os países aliados, né, a OTAN aí com os Estados Unidos, com os países capitalistas, e o Pacto de Varsóvia, que é os países, né, da União Soviética. A gente tem aqui na apostila de vocês, eu nem coloquei o mapa aqui para vocês, ó, abrirem a apostila comigo, tá? Na página 31, vocês vão abrir aí comigo, ó, 31, esse mapa todo aqui, ó, mundo bipolar, de 1945 a 1989. Tudo que tá vermelho é a União Soviética, vermelho é o acordo comunismo, né? E tudo que tá em verde é o capitalismo. E o que tá um verdinho mais claro, a gente chama de periferia de capitalismo, tá? Ele é um capitalismo, assim, andando devagar e com muitas desigualdades sociais, tá? O que acontece? É porque a gente chama de Guerra Fria. Já tive prova, assim, que o povo colocou assim, porque tava no inverno, tava frio. Não, a gente chora um pouquinho, né? Mas a gente chama aquele aluno conversa, ó, não foi por causa disso, né? Vamos voltar aí o conteúdo. Guerra Fria porque a gente não teve confronto direto. É assim, dá que eu te dou outra. Joga uma bomba que eu te jogo outra. Então são duas superpotências militarmente capazes, os dois fabricando bombas, os dois assim competindo tecnologicamente um com o outro. Então nenhum vai tentar agredir o outro, porque senão o mundo ia ruínas, né? Com tanta potência aí de bombas, de armas. Então o que acontece? Nenhum um tentava ir, outro tentava ir, né? Então a crise dos mísseis, né? Teve mísseis em Cuba, tipo, diretamente ali direitinho ali no território dos Estados Unidos. Então o que acontece? É aquela coisa assim, professora, que graça tem escutar, ouvir falar, estudar sobre uma guerra que não teve confronto. Cadê tiro, porrada e bomba? Né? Cadê tiro, porrada e bomba? Não tem. Não tem, gente. A questão é da influência. E a influência ideológica, às vezes, é muito mais perigosa do que o confronto direto, né? Então, o lema específico dessas duas nações é ocupar e influenciar. Então, vocês lembrando muito isso, ó, a Guerra Fria, bloco soviético, bloco capitalista. Ocupar e influenciar, tanto militarmente outros países, quanto culturalmente. Você tem culturalmente, eu falo de cinema. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente aí dos quadrinhos, tá? E esse último item que eu coloquei aí da corrida espacial é muito importante. Porque, mano, vocês pensam assim, ó. Se um país consegue levar um cara pra Lua, você acha que eu não consigo tacar um monte de mísseis no teu país? Então, é uma coisa que aparentemente é tecnológica, científica, mas não, isso aí, ó, toma cuidado comigo, porque se eu levei um cara pra Lua, eu levo uma bomba atômica pro teu território e destruo você. Então é uma coisa muito mais pesada no sentido de guerra, né? Não é uma coisa só, é legal, tecnológico, vai pra Lua e tudo mais. Não, é uma ameaça muito forte aí nesse sentido, nesse período, tá? Tá, vamos falar um pouquinho de Brasil. Tem um vídeo que eu não consegui colocar aqui por conta do programa que eu tô usando. Eu vou mandar no grupo de WhatsApp de vocês, que é um vídeo que viralizou, né? Vou mandar um pedacinho, não todo. É no TikTok, né? O que acontece? O Brasil ele sempre foi aliado dos Estados Unidos. Sempre foi. E aí, a gente tem o que a gente chama de doutrina Monroe, que é o presidente dos Estados Unidos aquele período lá de 1883. Ó, eu sou péssima com data, tá? Mas enfim, vou buscar aqui, ó, 1823, tá? Esse James Monroe, ele fala, né, que a América é para americanos, né? Não, a gente tem mania de falar, é americano, acha que aquele cara que vive nos Estados Unidos ele é americano, mas não, a América é para todos, né? Romanticamente falando, por isso que a gente tem aí a ascensão de ditaduras, tanto no Brasil, na Argentina, no Chile, tá? Porque os Estados Unidos vai ajudar nesse sentido, com medo de focos socialistas. Por quê? Cuba tá aqui na América, certo? Cuba também é americano, não parece, mas é, né? A gente tem essa ideia. Então, se Cuba conseguiu ter uma revolução socialista, por que o resto não? Né? Então, essa doutrina vai ficar muito forte aí nesse período, tá? Aí depois vocês vejam lá o vídeo que eu vou mandar pra vocês no WhatsApp. Tá. Agora chegou na parte boa aqui, né? Quadrinhos e Guerra Fria.
Eu sou particularmente muito fã da Marvel, né? O que acontece, gente? Os criadores, eles se inspiram na época que eles estão vivendo. Se de repente a gente escreve uma redação ou um poema, são coisas que a gente está vivendo, está vivenciando, está influenciando a gente diretamente, né? O que o, o cara que criou a Marvel aí, o Stan Lee, que é um gênio, ele vai usar aquilo que ele tá vivendo. Ele tá vivendo em plena Guerra Fria. E o personagem que eu mais gosto, né, dessa época aí é o Hulk. Por isso que eu trouxe um pouquinho da história dele. Então, o Incrível Hulk, né, que ele foi criado em 1962, teve o Projeto Gama. Vocês já devem ter visto o filme, a maioria de vocês. Ele era um físico nuclear, ele tá fazendo os primeiros experimentos com os testes atômicos lá no Novo México. O que acontece? Ele fica sabendo que um adolescente invade a base onde ele está testando as bombas, ele vai tentar salvar. Ele já tem um espírito de super-herói, né? Por isso que ele é considerado um super-herói. Mas na verdade ele vai lá e não tem ninguém pra ele salvar. É um espião comunista, né? Que tá lá pra acabar com a vida dele. Mas aí, na ficção, né? Porque se fosse numa vida real, ele teria morrido. Né? Então, o que acontece? Esses raios gamas entram nele e ele vira um Incrível Hulk. Então, essa questão aí também, no quadrinho, tá muito gritante. Você só entende a arte, né? A cultura, o cinema, se você entende geografia e história. Senão você fica... Você entende, mas só que se você entende no raso, não no superficial, né? Então, o que acontece? O que é interessante porque ele é o cara que ele trabalha para os Estados Unidos, ele é um físico nuclear foda pra caramba. Ele faz os testes, ele é inteligentíssimo. Bom, quem acompanha os filmes da Marvel aí, os Vingadores sabe que ele é o cara. Ele é super inteligente, tanto ele quanto o Homem de Ferro. E ele vai ser perseguido pelo Estado, né, dos Estados Unidos, que deveria protegê-lo. E na verdade ele tem a perseguição ao Gigante Verde. Eu acho isso muito interessante. Tem outra coisa que eu acho interessante também ali na Marvel, né, falando de universo Marvel, é que a Viúva Negra ainda não saiu o filme dela, mas há muitos indícios claros, assim, que a Viúva Negra tem um passado tenebroso, né? Eles falam que é um passado que vazou e se vazasse ia complicar pro lado dela, porque a Natasha, ela é russa, né? Então, a minha expectativa é que ela seja da KGB, né? Que é uma agência de espionagem ali da União Soviética, nesse período. Só que aí ela vai ir para os Estados Unidos, ela vai lutar contra o sistema capitalista e tudo mais, só que ela vai acabando, né, que vendo que o outro lado também não é bom e nenhum é, então ela tenta ir pro lado mais humano, né? Tenta ficar no meio termo. Eu sou apaixonada pela Viúva Negra, inclusive eu tô louca pra sair o filme dela. E aí, gente, outra coisa muito interessante, que o Hulk, né, primeiro em 62, esse é um dos quadrinhos aí que é clássico. Ele tá todo cinza. Porque os raios gama, na verdade, se fosse real, né, não fosse só uma ficção, ele teria ficado cinza. Só que naquela época, gente, era velho pra caramba, né? Era antigo. Pensa numa época assim, antiga pra caramba. As primeiras impressões dos quadrinhos ficaram verdes. Então o Hulk ficou verde. Não foi nem por arte, por criação, por. Ai, quero que seja verde, paz. Ó, edição histórica, tá vendo? Ele tá cinza. Ele não era verde, foi só um erro de impressão e hoje ele é um clássico, né? E ele tem toda essa questão histórica e geopolítica dele, né? Da presença dele, do que ele é e do que ele foi, do contexto histórico que ele está relacionado a ele, e era pra ser cinza, não era pra ser verde. Enfim, gente, eu tô encerrando então essa aula, tá? Então, o nosso objetivo dessa aula foi compreender as modificações geopolíticas aí após a Segunda Guerra Mundial. Então, é importante que eu vou colocar uns links para vocês aqui de filme, de vídeo, de série. Eu vou colocar para vocês aqui embaixo, tá? Para vocês verem depois. Porque só uma explicação resumida, assim, né? Talvez vocês não consigam compreender um todo, mas é importante que vocês estudem história, estudem a geografia, alguns elementos da filosofia, se vocês conseguirem aí se
ser mais autônomos e conseguirem pesquisar, tá, a fundo, porque eu sempre fui apaixonada, né, por história e geografia e filosofia, então eu sempre me aprofundei em temas que eu gostava muito. Por isso que eu trouxe para vocês a questão dos quadrinhos, que é algo que eu gosto muito. Então a gente encerra aí, tá, essas páginas aí, a introdução, né, a esse capítulo, espero que vocês tenham curtido. É a minha primeira vez, é a primeira vez que vocês estão tendo aula aí à distância. E é saudade, né? Que fica saudade, porque não tem ninguém aqui, tem uma cachorra deitada aqui olhando pra mim, banando o rabinho nesse momento. E a gente tem muita saudade da interação, de aluno perguntando, tirando dúvida, e principalmente quando fala de Marvel, né? Eu sou apaixonada, quando eu tô com os meus alunos, a gente começa a falar muito de Marvel, a gente fica ali 20 minutos da aula falando de Marvel. Então, espero que a gente retorne logo juntos aí. Qualquer dúvida vocês podem chamar para perguntar, tanto eu, o Valdair, tá? A Márcia, vocês podem chamar. Qualquer dúvida pode colocar aí também nos comentários, a gente vai estar respondendo vocês, fiquem tranquilos, tá? Esse ano não tá perdido, a gente vai tentar fazer tudo junto. E é isso, gente, muito obrigada, viu?